Olá, hoje no terceiro episódio da série sobre epilepsia, você vai saber mais sobre crise epilética psicogênica. Outro assunto é por que é tão difícil chegar ao diagnóstico da epilepsia. Veja a entrevista. Olá para você que acompanha o Conversando sobre Saúde. Hoje mais um episódio da série sobre epilepsia para o grupo Epilepsia Brasil e Mães da Epilepsia no Facebook. As mães e as pessoas enviaram para a gente aqui perguntas e eu trouxe para a doutora Letícia Brito Sampaio. Ela é neurologista infantil especializada em epilepsia. E a primeira pergunta é da Direte, de Ituporanga, Santa Catarina. Ela pergunta por que é tão difícil o diagnóstico de epilepsia. É difícil porque às vezes as pessoas não conseguem descrever exatamente o que elas estão sentindo, né? Então existem diferentes crises epiléticas. Por exemplo, uma crise em que a pessoa tem uma sensação de mal-estar, depois ela fica confusa e às vezes ela sai andando, faz alguma movimentação anormal, isso às vezes pode confundir, né? Às vezes tem uma sensação anormal na mão, então é importante que a pessoa tente descrever exatamente o que ela está sentindo. Para o médico? Para o médico. Para ela não passar num gastro em vez de um neuro. Isso, para não ficar rodando até chegar no diagnóstico correto. E a família pode ajudar? A família pode ajudar. Então, se a família ver, pode até filmar o evento, que isso ajuda bastante no diagnóstico. Ok. Próxima pergunta da Andréia Souza, de São Paulo. Ela pede para explicar o que é a síndrome de Dravet. Bom, a síndrome de Dravet é uma síndrome epilética que se inicia na infância, tá? Então, no primeiro ano de vida, as crianças podem ter crise febril. Não é uma crise febril simples, é uma crise febril geralmente prolongada, que dura meia hora, que depois a criança fica fraca de um lado. E aí, com 2, 3 anos, começam diferentes tipos de crise, mioclônicas, crises focais, a criança entra em estado de mal fácil e junto a isso pode se associar comportamento do tipo autístico, né? E déficit cognitivo, ou leve, ou moderado, ou grave, e distúrbios de comportamento. Então, é uma síndrome epilética grave, que geralmente tem uma evolução que não é muito boa, né? Então é difícil de controlar com medicamento, mas com o tempo as crises tendem a melhorar. Mas a criança ela sempre diminui... vai ter um atraso. Ah, entendi. Na fase adulta também, ela diminui, sim, mas não passa. Não passa, é. A próxima pergunta da Vera Lúcia, de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Ela pergunta a diferença entre DPACOT e DPACOT ER. Tá. DPACOT ER significa Extended Release, ou em português, liberação prolongada. Quer dizer que o paciente pode tomar esse DPACOT ER uma dose por dia, diferente do DPACOT normal, que precisa ser tomado de 12 em 12 horas ou de 8 em 8 horas. Ah, então essa é uma dúvida simples que você pode perguntar aí para o seu neurologista, ele vai explicar direitinho, né? Facilita bem, porque tomar uma dose por dia é bem mais fácil. Ah, ótimo. Agora a pergunta da Sandra Etel Krop, de São Paulo. Ela pede para explicar o CENEP, crise epilética psicogênica, qual a diferença entre epilético e não epilético e como que é o tratamento. A crise psicogênica, ela é diferente da crise epilética normal. A crise epilética, você tem, durante o evento, uma alteração no eletroencefalograma, porque você tem uma descarga elétrica neuronal anormal. Na CENEP, você não tem essa descarga elétrica normal neuronal. Então, se você faz um eletroencefalograma, o eletroencefalograma é normal durante a CENEP. Então, a CENEP, ela tem origem psicogênica, tá? Então, a pessoa precisa procurar um psiquiatra, o psiquiatra que ajuda no tratamento da CENEP. Tá? Muitas vezes para a gente é difícil diferenciar se é uma crise epilética ou se é uma CENEP. E quem tem epilepsia também pode ter CENEP, entendeu? Então, algumas características da crise ajudam às vezes no diagnóstico diferencial. Ah, entendi. Tá ok, muito obrigada, doutora Letícia Brito Sampaio, neurologista infantil especializada em epilepsia. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Ione. E a série continua. Tem outros vídeos lá no canal para você assistir, tá bom? A gente ainda vai falar também sobre canabidiol, dieta cetogênica nas próximas semanas. Então se inscreva no canal, acione o sino para você ser notificado quando os próximos vídeos forem publicados, tá bom? Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.